Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu são cajado. Pai, eu quero nessa tarde te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Quero te pedir que o teu doce Espírito possa nos conduzir, nos orientar, Senhor. Não permita, Senhor, falarmos algo sem a tua presença. Eu te peço, Senhor, nessa tarde, em mais uma exposição do texto do Apocalipse, me ajuda. Sou carente da tua presença e da tua graça. Em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui ao vivo com você para estudarmos e analisarmos o livro de Apocalipse. Agora capítulo de número 20 e o verso de número 11. E eu quero te convidar de forma especial a mais uma vez a gente fazer essa viagem juntos. Essa viagem maravilhosa, que é a viagem na Palavra de Deus, que é a viagem no texto sagrado, e crescermos nesse livro que tem muita coisa para nos ensinar, tem muita coisa boa para a gente colocar no nosso dia a dia e ensinar. Essa é a proposta maior do Evangelho, ensinar aquelas pessoas que precisam cada vez mais aprender da Palavra do Senhor. Eu te convido nessa tarde, em nome de Jesus, vem com a gente, porque o texto hoje é pesado, o texto hoje é muito pesado. Apocalipse capítulo de número 20 e o verso de número 11. Eu quero te convidar a esse texto. E hoje a gente vai, Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos ou bem-vindas, né? De certa forma, essa quarentena nos trouxe a possibilidade de poder aprender mais um pouco a Palavra de Deus. Quando passar esse período todo, a minha proposta é continuar. A gente vai tirar 1 ou 2 dias da semana para fazermos transmissões e continuarmos. E eu já quero falar para você que está aqui ao vivo conosco, depois também no Instagram, você pode colocar aí qual livro você queria estudar da próxima vez. Assim que a gente terminar o Apocalipse, a gente vai analisar, olhar, e o livro que for mais indicado, mais votado, nós iremos trazer a transmissão. Você pode escolher Romanos, Antigo Testamento, você pode ficar à vontade, tá? Eu já estou fazendo isso, que é para a gente ir já se antecipando, se organizando, para que a gente possa preparar um material bem legal, tá bom? Então, você também constrói essa programação, tá bom? E eu quero te convidar, nesse momento, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 11 e o verso, capítulo 20 e o verso de número 11, tá? Eu quero te convidar a esse texto nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos dá. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Vamos lá? Vamos para essa viagem? Enquanto alguns vão chegando, vão acompanhando, a gente já vai introduzir essa viagem. Vi, mais uma vez,
Mais uma vez, João está deixando claro sua experiência com a ideia do espiritual. Já tem gente votando, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade votando, a gente vai, daqui para terminar o Apocalipse, a gente vai organizando as ideias. Vamos começar. Vi está nos mostrando que o Apocalipse ele é um livro simbólico, ele é uma experiência, ele é um livro visionário, ele é um livro que fala de um futuro real, de um futuro presente, de um futuro que para Deus já começou, de um futuro que para Deus é real, de um futuro que para Deus é certo. Lembra que vive passado, Deus não vive futuro, para Ele tudo é uma coisa só. Sua onisciência nos surpreende, sua onisciência nos deixa embriagados, né? Perplexo, mas ao mesmo tempo admirável, porque é gostoso admirar as obras do Senhor, é precioso aos olhos dos eleitos ver as ações do Senhor. Deixa eu continuar. Vi um grande trono branco. O branco aqui traz a ideia de justiça. O branco aqui traz a ideia de correto. O branco aqui traz a ideia de transparente. O branco aqui traz a ideia de imparcial. Aleluia. O branco aqui traz a ideia de perfeito, acabado, completo, que não precisa de mais nada. Oh, aleluia. É pleno. Então, trono branco, que em vários textos do Apocalipse estão se repetindo, estão acontecendo. Aí ele continua: e aquele que nele se assenta, aquele, né, traz a ideia de que palavras às vezes não são suficientes para descrevê-lo, palavras não são suficientes para dizer quem ele é. Então, aquele, o poderoso, o justo, o único digno de estar sentado nesse trono. E aí continua: de cuja presença fugiram a terra e o céu. Fugiram porque se pasmaram da sua grandeza. A natureza, a criação, ela fica pequena, inexpressível, ela se reduz. Fugir é irônico, porque não tem como fugir dele. Seus olhos estão em todo lugar, e não se achou lugar para eles. Ou seja, não tem como se esconder dos seus olhos. Como estávamos falando, tentam fugir, mas não conseguem. Tentam fugir, mas sua fuga é em vão, porque qual lugar que ele não está? Qual lugar onde os seus olhos não se encontram? Às vezes, quando nós vamos orar, nós dizemos assim: entrando na tua presença, e aí eu faço a pergunta: e aonde é que você estava, se não era a presença de Deus? A gente não foge dele, não tem como.
Até o inferno está nu diante dos seus olhos. Continuando. Vi, versículo 12, do capítulo 20 de Apocalipse. Vi também os mortos. Que experiência singular. Contemplar mortos. Que experiência atípica. Ver mortos. De forma paralela, não estou dizendo que é o mesmo episódio, mas de forma paralela, semelhante à visão de Ezequiel, eu estou falando no sentido de contemplar pessoas mortas. Que assustador. João precisava de muito equilíbrio para viver essa experiência. E o texto continua. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Sabe o que isso significa? Que a morte não escolhe classe social, poder aquisitivo, influência educacional. A morte não escolhe, ela vem. Pequenos e grandes. Ninguém foge quando Deus ordena que a morte execute a sua vontade. Ninguém. Posto em pé diante do trono. Queridos, diante desse trono, todos vão ressuscitar. Os que ficaram vivos verão esse trono que será simultaneamente a parousia, a segunda vinda. É só olhar a estrutura do texto. E aí, todos estarão perante aquele trono. Todos. Eu quero que você acompanhe comigo devagar, porque esse assunto ele não é difícil. Se nós respeitarmos o texto, nós teremos uma compreensão muito sadia. Então vi mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Que experiência gloriosa será para a igreja quando vê esses livros sendo abertos. Que amargura será para aqueles que rejeitaram Cristo quando verem esses livros abertos. Isso aqui é registro, isso aqui é memória, isso aqui está guardado com Deus Pai. É nele esta memória, somente nele esta memória. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando fala segundo as suas obras, pesa, porque o padrão de julgamento de Deus, o padrão do juízo final, é a lei. E aí você deve estar se perguntando: pastor, então quem vai ser salvo? Se o padrão é a lei, o padrão do juízo final é a lei, é a justiça de Deus,
é a sua justiça. Imagina então a perfeição desse trono. Imagine então a pureza desse ambiente. Conforme se achava escrito nos livros, todas as obras estavam registradas. Todas as obras estavam registradas. Todas. Dos pequenos e dos grandes. Esse trono, no versículo 12, ele deixou todo mundo nivelado. Esse trono, do versículo 12, deixou todo mundo igual. No juízo final, não vai ter padrinho. No juízo final, não vai ter intercessores. O pastor e a ovelha serão julgados por igual. Naquele dia, todos estarão subservientes ao julgamento de Deus. No versículo 13, a gente já está chegando aqui no ápice do texto. No versículo 13, diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. Você já imaginou isso? O mar dará conta de todos os mortos que estiverem lá. É o poder da ressurreição. É uma única ressurreição, irmãos. Tem gente ensinando 3, 4 ressurreições. Não. É uma única ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte, mas é a mesma ressurreição. É a mesma ressurreição com destinos diferentes. É uma única ressurreição. A gente ensinando até 6 ressurreições aí. Totalmente antibíblico. É uma única ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação eterna. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar vai prestar conta, tudo. Todos os mortos que estiverem ali. O poder do Espírito trará à existência aqueles que morreram. Todos. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Todos. Hitler, Saddam Hussein, Martin Luther King, e qualquer nome que você esteja pensando agora, ressuscitarão naquele dia. Ressuscitarão naquele dia. Ressuscitarão naquele dia. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Vocês percebem que até a morte, ela treme diante da voz de Deus. Até a morte, ela obedece à voz de Deus. Até a morte obedece e o além ao pedido de Deus, à ordem de Deus. Ó morte, traga-me os que estão no teu poder. Tem que obedecer. Tem que obedecer. O mar vomite os mortos que estão em ti. Todos comparecerão ao poder da ressurreição. Os ímpios, os pecadores que não crerem em Cristo, ressuscitarão completos
para receber a sentença final. E os salvos também. E você deve se estar perguntando, então o que será dos salvos nesse dia? A gente chega já já. É só um pouco de calma. E foram julgados, um por um. Eu falo isso com vocês com muita compaixão, com muita piedade, porque quem vos fala também é passivo de julgamento. Te falo com muita piedade, te falo com muita misericórdia. O texto fala no versículo 13: e foram julgados um por um. Um por um. Você deve estar se perguntando, e o tempo? O tempo, irmãos, foi eliminado naquele dia. Será eliminado naquele dia. O tempo deixará de existir. A eternidade será sentida pelos salvos e não salvos. A eternidade será vivida naquele dia. Não tem vexame. Jesus esperou muito tempo por esse dia. E que de certa forma, o juízo final tem um único propósito. Escute bem, o juízo final tem um único propósito: Jesus ser glorificado. Sabe como é que eu provo isso? Se o homem morre já com o seu destino traçado, então por que o juízo final? Porque o juízo final não é para decidir nada. Quem chega perante o juízo final já chega decidido o seu caminho. O juízo final é só para declarar, é só para revelar igreja, condenados e a glória de Cristo. E a glória de Cristo. Cristo será glorificado plenamente naquele dia. Aqueles que zombaram, aqueles que cuspiram nele, verão ele sentado sobre esse trono, com todo o poder e com toda a glória. É esse o propósito desse grande dia. Um por um, não tem vexame. Um por um. Um de cada vez. É o julgamento que não tem arquibancada, que não tem plateia, porque todos são réus. O diabo também é réu. O diabo também estará passivo de condenação. O diabo aqui não é acusador, não. O diabo aqui também é condenado. O diabo aqui também será condenado, segundo as suas obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. E eu imagino a pergunta que está passando na sua cabeça: se nós compareceremos a esse juízo final, vivos ou mortos, vamos comparecer nesse dia. E seremos julgados segundo as nossas obras. E você pergunta: e agora? Se eu tenho falhas, se eu tenho pecados, se eu tenho erros, e agora? Tenha calma. Tenha calma. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte é um estado, o inferno, o local. Tanto o inferno como a morte, o estado e o local, foram resumidos, foram sintetizados dentro do lago de fogo e enxofre. O que os que morrem sem Cristo hoje já estão sofrendo, não se compara
o aumento da intensidade que será naquele dia. A intensidade será maior. E deixa eu só dizer uma coisa muito grande: o universalismo não tem base bíblica. O aniquilamento também não tem base bíblica. O sofrimento é eterno, tão quanto a alegria no céu é eterna. Os dois são eternos. E a maior dor da condenação é a ausência da graça. E eu vou dizer uma coisa para vocês que possa até ser estranho o que eu vou dizer, mas vocês vão perceber já já que na condenação Jesus é mais glorificado do que na salvação. Porque na condenação ele aplica a justiça, ele aplica a lei, o trono branco, transparência. Então ele cumpriu a justiça. E aí vem a questão: se ele cumpriu a justiça no trono branco, ele é glorificado, porque ele cumpriu a sentença. Ele cumpriu aquilo que a lei determina. Então ele é glorificado. Agora, como é que ele é glorificado com o pecador que é salvo, com o pecador que é redimido? E a gente vai ver isso agora. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, se alguém que não foi achado, é porque tem gente que foi achado. É porque tem gente que foi encontrado. É verdade. A pior sentença, a pior dor é ser distanciado de Deus. Mas esse sentimento, ele só tem nos eleitos. Um ímpio, ele não ama Deus. O pecador, ele não ama Deus. Nós que somos eleitos, amamos a Deus porque Ele gerou esse amor em nós. Ele colocou esse amor em nós. É diferente. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, ei, se há pessoas que não foi achado, é porque tem gente que foi achado. Sabe por que nós seremos salvos naquele dia? Sabe por que nós seremos julgados e nós não seremos condenados? Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem sabe naquele dia, pessoas vão dizer: como pode? Aquele homem é um ex-assassino, um ex-viciado. Como ele pode ter sido salvo? É porque ele creu em Cristo. E quem crê em Cristo é o fim da lei. Quem crê em Cristo, a lei não tem mais poder. Quem crê em Cristo, ele está absolvido. Quem crê em Cristo, ele está salvo e justificado. Quer se livrar dessa sentença? Creia em Cristo. É Ele que nos livra da ira vindoura. É Ele que nos livra da condenação eterna. Jesus Cristo de Nazaré. Se o diabo te acusa, lembre-se que nesse dia aqui, ele será condenado, e você que crê em Cristo será justificado. Aleluia! Você será justificado. O amor de Deus nesse dia será percebido. Pecadores redimidos. É esse o significado da cruz. A nossa vitória nesse dia aqui
Não vai acontecer ainda não. A nossa vitória desse dia aqui já aconteceu. A garantia que nós teremos nesse dia aqui é exatamente a justificação pela fé. Patrícia, é a justificação pela fé, Manu. Beatriz, Daniel, é a nossa justificação pela fé. Aleluia. Ana Aparecida, Aline, todos que estiverem me ouvindo, a nossa justificação nos garante nesse dia. Eu quero gritar para o mundo ouvir isso. Nós escaparemos do juízo final pelo que aconteceu no passado, lá na cruz. Você lembra o que Paulo disse em Romanos 8:1? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Adriana Ramos, todos somos justificados em Cristo. O homem não será condenado porque bebeu, porque fumou, porque se prostituiu. Isso são consequências da falta de fé. O homem será condenado porque não creu em Cristo. Do pecado, porque não creu em Cristo. A crença em Cristo nos livrará desse dia. Não de passar por ele, porque nós passaremos. Vivo ou morto, mas passaremos. Naquele dia, quando eu olhar no olho daquele cordeiro que foi morto e ver as marcas do sangue, entraremos pelos portais da eternidade. Sabe qual é a maior revolta dos pecadores? Porque eles vão entender que era tão simples e ao mesmo tempo não dependia do homem passar nesse juízo final. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Aleluia! Relaxa, irmãos, descansa em Cristo. Nesse dia viveremos um sabático de Deus, descansaremos em Deus. Que Deus te abençoe mais e mais. Lembre-se, Jesus Cristo é o nosso tabernáculo que nos protege da ira do Pai. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma transmissão do manifesto do Evangelho. Fica com Deus, Pai. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Paizinho querido, continua agraciando o teu povo, se revelando a eles, para que eles entendam o poder da graça. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Foi muito bom. Lembrando que amanhã nós vamos olhar o capítulo 21 de Apocalipse. Novo céu e uma nova terra. Lembre-se, não esqueça de votar. Compartilha com os amigos. O próximo livro a ser estudado da Bíblia, quem escolhe é você. Deus te abençoe. Fica na paz.